안녕하세요. Vamos continuar estudando o fenômeno da nasalização? Nós já vimos o caso 1, em que esses patinhos que estão dentro do retângulo azul, ao serem sucedidos de sons nasais, miam ou nian, terão suas pronúncias, seus sons nasalizados. Lembrem que aquelas consoantes que estão na posição do patinho e têm o som do K curtinho, pronunciaremos nasalizando como se fosse um NG. Aquelas que têm o som como um P de pato curtinho, pronunciaremos como se fosse o som de um M, como o miam. E aquelas que têm o som semelhante a um T de tatu curtinho, serão nasalizadas com o som do nian, semelhante ao nosso N. Ok? Vamos ver o caso 2 só para relembrar. No caso 2, que vimos semana passada, quando temos já no nosso patinho consoantes que têm sons nasais naturalmente, miam e iang. Não é o nian no patinho, mas essas duas aqui. O som do M e o som do NG já está lá, já é um som nasal e está no patinho. Porém, no bloquinho seguinte, nós temos uma consoante que não é nasal. Nós vimos na semana passada que essa consoante que não é nasal, a Lady, lembram? Será nasalizada. Só ela será nasalizada, já que ela não possui som nasal. E o som que ela vai ter, então, depois desse encontro, é semelhante ao nosso N. É como um nian. Vamos agora ver o caso 3. Para o caso 3, nós temos 2 passos. O primeiro passo você já sabe. Olha a setinha vermelha. Real, a Lady, continua se transformando para soar como um nian, para ter um som semelhante ao N, para ficar nasal. Isso nós já aprendemos, era a mesma coisa que acontecia lá no caso 2. Agora no caso 3, os patinhos também serão nasalizados. Por que será? Olha só, o som do K, curtinho, o kiok, ou o som do P, curtinho, o piup, deverão ser nasalizados com os sons que temos aqui. Se no nosso patinho o som for do K curtinho, nós vamos nasalizá-lo com o som do NG, como já aprendemos. Se for o som do P curtinho, vamos nasalizá-lo com o som do M, como um miam. Ou seja, nada do que não vimos ainda. Tudo que está aqui nós já sabemos. Como se nasaliza, qual o som que temos no patinho que será nasalizado e como ele será nasalizado. Então, estamos apenas revendo o que vimos sob outra perspectiva, de outra forma, porque nesse caso nós temos o som do K curtinho, o som do P curtinho, só que não estão sucedidos de sons nasais do miam ou nian, como vimos no primeiro caso. Estão sucedidos do real, da Lady, e ela se transforma para ficar com o som do N. Vamos ver exemplos? Temos aqui a primeira palavrinha. Vamos ler o primeiro bloquinho. Nós já aprendemos que o yang, essa consoante, quando aparece antes da vogal, ela só está ali para acompanhar a vogal. Ela não tem som nenhum. Temos aqui um patinho, com som, naturalmente, de P de pato curtinho. Quando tem qualquer consoante depois dele, o som dele é de P curtinho, em regra. Mas estamos aprendendo a nasalização de patinhos. E esses fenômenos são exceções da pronúncia. Nesse caso, a consoante que vem depois é o real. Não é qualquer consoante, é uma consoante específica que justamente está relacionada a um dos casos de nasalização. Quando aparece real, nós devemos nasalizar esse som, esse encontro do som do P curtinho com o real. Imagina se não houvesse nasalização. Nós diríamos ap, 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 riok, apriok, apriok, apriok. Um pouco difícil de pronunciar, não é? Então, vamos nasalizar, seguindo a regrinha gramatical, para facilitar a nossa vida. Como é que nasalizamos o som do P curtinho? É com o som do NG, é com o som do M ou com o som do N? Com o som do M de mamãe, com o som do miam. Então, vamos ler? Am, am, m.
Faz a pronúncia do M fechando sua boca. Am. Depois temos real, que vai ser nasalizado. Como é que se nasaliza Leide? Vocês lembram? Com o som do nian, com o som do N. Nhó, nhó. E temos patinho, quiok. Qual é o som dele naturalmente? Em regra, porque aqui não tem mais nada pra gente considerar. É o som do K curtinho. Amnhoc, 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 amnhoc. Olha ela aqui em forma de pronúncia. Não se escreve assim, tá? Aqui é pra gente entender como se pronuncia. Amnhoc, amnhoc, amnhoc. Significa pressão. Vamos ver a segunda agora. Real sempre vai estar no bloquinho seguinte. Lá no patinho é que poderemos ter ou piup ou quiok. Aproveitando para dizer para vocês que se aqui tivermos patim duplo, patim com consoante aspirada, com consoante dupla, é a mesma regrinha que vimos lá no caso 1. Nós colocamos aqui um exemplo, porque, claro, isso pode acontecer em algum texto que você leia em algum momento do seu aprendizado. Vejam que temos aqui patim duplo e nós sabemos, lembram? Esses patins duplos são os patins da nobreza, eles têm uma prerrogativa especial. Para eles, sucedidos de consoantes quaisquer, a regra é que pronunciamos a segunda. Lembrem que eles são os patins nobres, a lapa que era lama, lembram? Nesse caso, a pronúncia é do piup. O real será descartado. Nós falamos sobre isso num dos vídeos anteriores. Depois nós temos real, ou seja, o som no patinho é do piup, é o som do P curtinho. No bloquinho seguinte temos real. O encontro do som do P curtinho com o real causa nasalização. Como faremos isso? A pronúncia do P curtinho vai ser nasalizada como se fosse um NG, concordam? Não, eu acho que você já lembrou. É com o som do M. Então vamos ler aqui como se tivéssemos um miam. E o que acontece com a Leide, com o real? Vai ser nasalizado também com o som do nian, com o som do N. Então ficaria Demonstrem esse som do M, tá? Para não confundir com o que vier depois. É claro que essa não é uma expressão a ser utilizada. Nós colocamos aqui apenas como exemplo, tá? Observe que som ele emite. Qual das consoantes daqui de baixo são pronunciadas? Se a consoante que for pronunciada tiver som do P curtinho, nós nasalizamos como se fosse um miam, como se fosse um M, caso seja ela a ser pronunciada. E depois nasaliza o real com o som do N. Vamos ver a outra palavrinha. Cook, 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 cook. Ok? Padrão. Se tivesse qualquer consoante depois, leríamos cook, cook. Mas temos consoante real e esse encontro do som do K curtinho com o real causa nasalização. Como faremos? Como se nasaliza esse som do quiok? Com o som do NG, muito bem. Kung, kung, kung. E o real, a Leide, vai ser nasalizada com o som do N. Nip. Som do P curtinho aqui, tá? Não tem mais nada, então em regra é o som do P curtinho. Kunnip, kunnip, kunnip. Não vai ser cook rip, não. Kunnip, kunnip, kunnip. Mais um. Me, K curtinho, mec, mec, mec. Temos real no bloquinho seguinte? Temos, então é caso de nasalização. Esse encontro do som do K curtinho com o real causa nasalização. Como nasalizamos o som do K curtinho? Você já sabe, vai ficar men, como se tivéssemos um NG. Men, real com a vogal A, fica ra ou na. Nesse caso, na. Menak. K curtinho. Menak, 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 menak. Tudo bem?
E a última, voltando aqui para o som do P curtinho, então não se esqueçam, é o som do K curtinho ou do P curtinho, independente se tivermos patins formados só por uma consoante ou se for um patim duplo. Só precisamos verificar se o som que sai daqui, se o som que é emitido desse patinho é do P curtinho ou do K curtinho. Como por exemplo aqui, ó. Nós temos um patinho duplo. Essa palavrinha nós já sabemos que vem do verbo ictar. Ictar significa ler. Então, esse quiok é o que é pronunciado. Lembram os patins lup e luk? Para essa palavrinha ictar, que nós já sabemos, a pronúncia é do quiok. Para outras palavrinhas, pode acontecer da pronúncia ser do riel, já que esse patinho, tanto esse quanto o lup, são patins rebeldes. Lembram disso? Ou seja, para essa daqui eu tenho certeza absoluta que eu pronuncio quiok, ictá. Porém, depois dele tem riel. Nesse caso, a pronúncia do patinho, o som que temos do patinho é só do quiok. Então, imagina o encontro do quiok, do som dele, com o som do riel. Esse encontro desses sons ficaria difícil de ser pronunciado. Ikrl, 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 ikrl. Por isso, a nasalização veio para nos ajudar. Como nasalizamos o som do K curtinho? Já que riel, para essa palavrinha ictá, a palavrinha original, a palavra de origem, né, dessa expressão, é descartado em regra. A gente já sabe que para essa palavrinha só pronunciamos o quiok. Como é que esse som é nasalizado? Com o som do M ou o som do NG? Com o som do NG, muito bem. Patins que têm som de K curtinho são nasalizados com o som do NG. Então, vamos ler in. E aqui, o riel também, a Leide, vai ser nasalizada com o som do nian, com o som do N. Innl, innl, innl. In é como se tivéssemos um ING. Innl. Como se tivéssemos um nian aqui. Nl. Innl. Certo? Então, não importa se o patinho é simples ou se ele é duplo, desde que o som que nós tenhamos nele seja do K curtinho, no fim das contas, e que no bloquinho seguinte tenhamos riel. Ele deve ser sucedido do riel para que ocorra essa dupla nasalização. Vocês viram que é uma dupla nasalização. Nasalizamos o patinho e a consoante. 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 O patinho, se for quiok, com o som do NG. Já aprendemos isso desde o início, desde o caso 1, não é? E o riel, como sempre, com o som do N, de navio. Se o patinho for piup, ou qualquer outro, né, que tem esse som do P curtinho também, como já falamos, nós vamos nasalizar com o som do M, tá bom? Então, voltando aqui, olha daí e tenta repetir também. Amnioc, amnioc, amnioc. Kunnip, kunnip, kunnip. Mennak, mennak, mennak. Pomnyul, pomnyul, pom, m. Demonstra o som do M para não confundir com o som do N que vem depois. Pomnyul, pomnyul, pomnyul. Por hoje nós encerramos aqui, mas lá na interação nós vamos praticar essas pronúncias, combinado? Até amanhã!